A raiz. Fragmentado. O tempo vai passar. Não há nada que possamos fazer a este respeito. Não cabe qualquer movimento contrário. Passamos junto com ele. Os dias vão cair uns sobre os outros, até tornarem-se meses que, por sua vez, de 12 em 12 anos serão. Dançamos nesse ritmo inevitável da vida. Ela nos puxa para dançar, sem chance de recusa. Amontoamos uma linha de histórias, entrelaçamos e fazemos um fio condutor de puro viver. Quando tanto tempo passar, a percepção da pequenez de cada coisa que, em algum momento, foi tão importante, tirou o sono e inebriou o corpo em expectativa, mudará. Como o dia em que alguém escolheu deixar a sua cidade natal, que parecia tão grandioso quando aconteceu e, aos 91, tornou-se apenas mais um dia nessa pilha de memórias. Fragmentos colados da vida. Sempre o lembrete. Um fragmento, por mais valioso que possa parecer quando vivido, em algum momento distancia-se tanto do presente que apenas lembrança passa a ser. O fio merece ser maior que os pontos isolados. A vida e a raiz. As máquinas precisam de gente, e o crescimento de um lugar também acontece entrelaçando-se à força humana. Entre as décadas de 1940 e 1960, Contagem se transformou. A cidade industrial foi criada, empresas se instalaram e mais pessoas chegaram. A vida da cidade misturou-se à história das pessoas. Em 1968, 6 pessoas deixaram a mesma casa, na Rua Floresta, na cidade de São Gonçalo do Pará, para entrarem para a estatística do movimento migratório rumo à capital mineira e sua região metropolitana. Pai, mãe e seus 4 filhos. O pai aos 35 anos, a mãe aos 33 e os filhos, em ordem de nascimento, com 13, 12, 6 e 5. Geograficamente, a distância entre os pontos de origem e chegada não era muito grande. 116 quilômetros separavam a cidade do interior à capital. Um pouco menos quando olhamos para Contagem, a apenas 103 quilômetros de São Gonçalo do Pará. O movimento que muitas outras famílias fizeram, vindas de tantos outros interiores. Quem ocupa o papel de pai ou da mãe carrega na história pelo menos alguns amigos que fizeram o mesmo movimento. Se hoje tem idade para ser um dos filhos, conhece pessoas que também foram trazidas para cá na mesma idade. Agora, se é um dos netos, apesar de nascidos pelos cantos de cá, certamente tem o carinho por alguma cidade do interior que abraçou suas memórias das férias de infância. São Gonçalo do Pará, Itambacuri, Carmópolis, Lavras, Pitangui e tantas outras desaguaram pelas bandas de cá. Aos 91 anos, Expedito Mendes Maia esbanja lucidez ao relembrar sua chegada e as suas raízes. A indústria. Uma das grandes indústrias que estabeleceu filial para suas atividades na cidade industrial de Contagem foi a Bates S.A., conhecida como Bates do Brasil. O ano era 1966 e a sua principal atividade econômica era a fabricação de embalagens de papel. 2 anos depois, um dos funcionários de seu quadro de trabalhadores seria o então São Gonçalense recém-chegado, que ainda não sabia, mas iria se aposentar prestando serviços para o mesmo CNPJ. Hoje, mais de 5 décadas depois, a filial não mais opera na cidade.
No seu endereço, outra grande indústria ocupa espaço. Expeditos são muitos. A atividade industrial foi o catalisador para os movimentos de chegada e, é claro, para as decisões de permanência. Olá. Oi? Olá. A batata, né? Dá um minutinho e volta ali de novo. Vou tentar acalmar ela ali. Em 1971, como operador de máquinas na fábrica de embalagens de papel, Expedito comprou uma faixa de terra para abrigar a sua casa, na avenida que viria a ser uma das principais do bairro, José Faria da Rocha, no Eldorado. Usou o valor do acerto do trabalho anterior, na fábrica de tecidos em São Gonçalo, para chancelar a decisão de permanência. Deixou o aluguel na Barroca e a residência provisória na capital para confirmar a escolha de Contagem como cidade não apenas do trabalho, mas da morada e construção narrativa. Permaneceu. Os olhos, que mesmo hoje raramente estão acompanhados pelos óculos, acompanharam. Os olhos, que mesmo hoje raramente estão amparados pelos óculos, acompanharam a transformação. Sem o recurso de câmeras que aceleram o tempo, presenciaram o surgimento de tudo e o nascimento de um bairro que cresceu sob a mistura orgânica de comércio e casas residenciais. Olhos que registraram o movimento das mudanças dentro do tempo próprio de cada transformação. Cada movimento no seu tempo, cada construção na sua hora. Da rua de terra ao asfalto e às construções que hoje cercam os trechos em torno da rotatória com a Norte-Sul, próximo ao Big Shopping, o primeiro shopping da cidade. A memória viva revisita e lembra dos vizinhos, dos filhos dos vizinhos e dos netos dos vizinhos. Revela que poucos de seus contemporâneos ainda estão entre nós. O da casa da frente é um deles. Até hoje ocupa o mesmo espaço e mantém a placa da fachada comercial onde exercia o seu trabalho. Entrelaço. Tem hora que parece que ficamos parados e damos passagem para o tempo atravessar a gente. Tem hora que é ele quem fica mais calmo. Deixa a gente cruzar por ele com as nossas coisas. Tem hora que parece que tudo se ajeita, vira uma coisa só, e entrelaça tempo, gente e coisa. E passa tempo, passa gente, passa tudo. E, às vezes, caem pelo caminho. Cai tempo, cai gente, perde coisa. E passamos. Algumas não voltam. A casa. Há alguns anos, a casa da José Faria virou ponto comercial. Morada deixou de ser. Assim como as casas de tantos vizinhos do entorno. Depois das 18, a vida ali parece desaparecer, como quem sai de mansinho. As fachadas, que antes eram vida, plantas e jardins, hoje são acrílicos, logomarcas e horários comerciais. Alugada para outros fins. Fechou o portão onde guarda o pedaço da história escrita ali. Hoje, o endereço residencial ainda é próximo dali, a 700 metros. Pontos separados por uma caminhada breve, coisa de 10 minutos, com os passos calmos que respeitam a idade e o tempo desacelerado de onde brotou.
Da janela do quarto é possível ver a roda gigante, há pouco inaugurada no bairro. Roda gigante. Um trambolho que roda, gigante em metal, com um lembrete. O relógio também continua a girar, mesmo que ele não seja tão gigante e escancarado assim. À vista da janela do quarto, quantos movimentos circulares fazemos ao longo da vida? Se, por décadas, os pés contornavam diariamente a José Faria da Rocha, hoje eles percorrem linhas retas que não fecham a curva, com a tranquilidade da percepção de que fragmentos do trajeto não deixam de ser. O Fusca. Há 40 anos, um carro também entrou na linha desta história. O Fusca vermelho, ano 75, comprado em 1985. Precioso para o dono, ele já carregou noiva para casamento, netas para baixo e para cima e, incontáveis vezes, realizou o trajeto Contagem-São Gonçalo do Pará. Sob os cuidados de quem zela com apreço, o Fusca segue como novo, sem nenhum amassado ou arranhão. Guardado sob capa e tudo. A única coisa que muda é a garagem. Às vezes mora aqui, às vezes acolá. Sempre junto com o dono. Zerou a contagem da quilometragem e recomeçou, mais de uma vez. As raízes. A gente também vira jardim, faz raiz, dá fruto e tudo. 6 pessoas que vieram, muitas outras vidas se tornaram. Os filhos trazidos desaguaram em 6 netas. Netas que, por sua vez, também ramificaram-se. 7 bisnetos hoje ocupam a linha geracional mais jovem da árvore genealógica. E um emaranhado de linhas que se cruzam pelos caminhos da cidade e fora dela. Oração em saudade. Quando, por quase 70 anos, compartilhamos a vida e assinamos uma história juntos, desaprendemos a viver só. Inevitavelmente, um dos dois ficaria para fechar a porta, em qual cidade for. Nesta hora, é preciso reaprender a viver só. Aos 80 e tantos, descobriu que ainda era tempo de aprender. Aprendeu como pôde. Outro jeito não tinha. Afinal, era como a própria esposa dizia: só não tem jeito para a morte. Não teve. A saudade hoje materializa-se em imagens e orações. Pela casa, porta-retratos espalhados e lembranças organizadas. A saudade e as 2 cidades. Depois de mais de 9 décadas de vida, muita coisa se transforma em memória. E muitas pessoas tornam-se saudade. Entre o apartamento no bairro Eldorado e a casa no mesmo lote na rua Floresta, em São Gonçalo do Pará, Expedito altera seus períodos de residência. Entrelaça a cidade de origem e aquela que escolheu se estabelecer. Entrelaça a cidade de origem e aquela em que escolheu se estabelecer. A esposa virou saudade. Os 2 primeiros filhos tornaram-se memória. Em meio ao que o tempo deu e ao que o tempo levou, as fotos espalhadas pelas paredes dos 2 endereços revivem a memória, numa tentativa de não deixar que o tempo as apague. Talvez tamanha lucidez seja uma forma de guardar num lugar seguro todas as raízes que realmente importam. Apogeu. O ritmo não posterga sua ação. Juntos fazem-se uno. Entender que nada é durável e viver o não permanecimento de todas as coisas. Submersos conscientemente na lei da transformação. A mudança como fiel companheira. Progredir passa pela caminhada.